Bom dia a todos aqui, todos na internet que estão conosco. É um prazer estar com vocês. Queremos realmente entregar esse momento ao Senhor, pedir que Ele possa falar conosco, falar com você através da sua palavra. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque mais um ano inicia-se, queremos entregar ao Senhor esse ano, queremos dizer, bendito seja o nome do Senhor, Deus, que o Senhor possa nos conduzir. Nós olhamos para o Senhor como aquele que vai realmente nos mostrar o caminho, vai nos mostrar, Deus, os teus planos, o teu desejo, a tua vontade. Nós queremos seguir ao Senhor em todos os teus decretos, Deus, queremos andar na tua graça, conhecer a tua beleza, a tua grandeza, a tua santidade, conhecer o Senhor e fazer o Senhor conhecido, que possamos viver esse ano para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Pai, abençoa-me nessa hora, que a tua palavra seja compartilhada, que o teu Espírito Santo possa falar com a tua igreja, possamos refletir na tua palavra, entender os teus valores, os teus princípios. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, eu gostaria de que abríssemos a Bíblia no Salmo 105. O tema de hoje, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é sobre o Deus da aliança. E lá no Salmo 105 ele faz menção disso no versículo 7. Deixa eu me arrumar aqui, pegar minhas anotações para não me perder. Mas aqui em Salmo 105, versículo 7 a 9, nós vamos ler o seguinte: Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele se lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaque. Eu vou ler também aqui na versão da Revista Atualizada. Diz assim: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque. Eu também gostaria que a gente lesse mais duas passagens no livro de Efésios. A gente vai ler no capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 31. Então, Efésios capítulo 5, no versículo 1 e o versículo 31. Eu vou ler agora na Revista Atualizada, diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E no 31, como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só carne. E na linguagem de hoje diz assim: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. E no versículo 31, como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa.
É muito interessante a gente refletir na pessoa de Deus, no caráter de Deus e naquilo que Ele fez e tem feito ao longo da história. A gente vê aqui no Salmo, o salmista declarando que Deus é fiel à sua aliança. Ele é fiel àquela aliança que Ele firmou com Abraão e o juramento que Ele fez a Isaque. Eu não sei quanto você sabe dessa aliança, quanto você sabe desse pacto que Deus fez com a humanidade quando Ele chamou Abraão, mas esse é um tema muito relevante para a história da humanidade, porque quando Deus escolheu Abraão, Ele falou assim com Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer de você um grande povo. E Ele não só diz para Abraão que Ele vai fazer dele um grande povo, mas Ele diz também para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, na hora que Deus escolheu Abraão, Ele estava escolhendo se relacionar com todos os povos do mundo. Ele não estava só escolhendo um povo, Ele estava escolhendo um povo para que através desse povo Ele pudesse abençoar todos os povos da terra. Então, é muito claro ali em Gênesis 12, nós estamos falando dos 3 primeiros versículos de Gênesis 12, que foi o momento em que nos descreve essa aliança de Deus com Abraão. Deus estava desenhando algo para a história da humanidade. Havia sido quebrado a relação de Deus com o homem pelo pecado, mas Deus estava iniciando o processo de um relacionamento de amor, de um relacionamento de parceria, de graça, de compromisso, de aliança com a humanidade. E Ele escolhe Abraão para dizer: eu vou fazer de você um grande povo, e através de você eu vou abençoar todos os povos da terra. Agora ali no Salmo ele fala de um juramento também, porque Deus ele não ficou só numa promessa. E eu coloquei ali o exemplo de Efésios, falando de nós sermos como Deus e da aliança que nós também fazemos quando nós casamos, para a gente perceber que Deus, quando nos pede para que nós tenhamos uma aliança no casamento, Ele nos dá o exemplo. Ele primeiro, antes de nós, nos mostra o que é fazer uma promessa. E não só ficar na promessa, a gente pode até fazer a promessa no nosso relacionamento de namoro, quando a gente está começando a gostar da pessoa, e a gente pode até prometer muitas coisas, mas a gente vai realmente decretar aquele relacionamento com um juramento, quando a gente chegar no altar e a gente declarar um para o outro e jurar um para o outro, esse compromisso, essa aliança e esse amor. Agora, Deus também fez um juramento. A diferença é que Deus fez a promessa e o juramento, mas o casamento ainda não aconteceu. O casamento ainda não aconteceu, porque a noiva ainda não está pronta. Mas Deus, Ele é fiel à sua aliança perpetuamente, como diz lá no Salmo. Ele permanece fiel a essa aliança e Ele olha para nós e espera ainda o grande dia da grande bodas, onde quando todos os povos da terra vão estar formando então aquela noiva desejada por Deus. Porque Deus ainda não realizou essa bodas porque a noiva não está completa, e ainda existe muitos povos que formam a noiva de Cristo que ainda não fazem parte, ainda não entraram na igreja de Cristo. Agora a gente tem aqui um relato de um juramento, e qual foi o juramento? Quando Isaque
era adolescente, Deus pediu a Abraão sacrificar Isaque. Naquele momento que Deus pediu a Abraão o sacrifício de Isaque, o Isaque foi levado até a montanha, ele estava pronto de ser colocado sobre o altar em sacrifício, mas naquela hora, quando ele já estava para fazer o sacrifício do filho Isaque, o anjo do Senhor brada e diz: não faça, Abraão. E isso está lá em Gênesis 22, e no versículo 16 ele pega e fala assim: porque você me obedeceu e me entregou o seu único filho, eu juro por mim mesmo, que certamente eu vou te abençoar, que certamente eu vou fazer de você um grande povo e uma grande nação, e através de você todos os povos da terra vão ser abençoados. Então, naquela hora, naquele juramento, onde ele jura que ele vai cumprir essa promessa, a gente tem a aliança de Deus com a humanidade ainda mais reforçada. Ainda, eu costumo dizer, quando eu falo sobre esse assunto no Perspectivas, eu costumo dizer que é como se Deus tivesse feito um contrato com a humanidade, ele fizesse, a gente que no Brasil tem tanta burocracia, precisa de tanto papel, de tanto documento, a gente precisa ir no cartório, então Deus, é como se Deus falasse para nós assim: olha, eu fui no cartório fazer um contrato com vocês, um contrato de relacionamento, de amor. E eu quero dizer que nesse contrato, como não tinha nenhum cartório maior que pudesse autenticar, eu fui no meu próprio cartório, porque isso é lá o que fala disso, é lá em Hebreus 6. Porque quando não tem ninguém maior por quem jurar, Deus jura por Ele mesmo. Ele jura por Ele mesmo porque Ele não tem mãe. A gente que tem mãe, a gente jura pela mãe, né? Eu juro pela minha mãe. Por quê? Porque a mãe é mais do que eu. A mãe é superior a mim. Ela é minha mãe. Então eu posso jurar por alguém superior, porque a pessoa superior autentica a veracidade do que o mais novo está falando, do que o filho está falando. Então a mãe vai dizer se aquilo que o menino está dizendo é verdade ou não. Agora, Deus não tem mãe, então como Deus não tinha ninguém maior por quem jurar, Ele jurou por Ele mesmo. É como se Ele fosse no cartório e falasse: ó, Espírito Santo, vem aqui, eu vou assinar aqui, você bate o carimbo aqui para mim e mostra que é sério mesmo, nós vamos abençoar todos os povos da terra. Jesus, põe a flechinha aqui e diz que a firma está reconhecida, que fui eu mesmo que fiz isso aqui, eu vou abençoar todos os povos da terra. Essa é a aliança de Deus com Abraão, essa é a aliança de Deus com a humanidade. Deus está num compromisso de um amor por todos os povos da terra, Ele quer resgatar, Ele quer atrair para Ele todos os povos da terra. E Ele está nisso desde antes da fundação do mundo. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que desde antes da fundação do mundo, Deus desejava isso. Agora, toda essa história, ela tem muitos capítulos, ela tem muitas situações e circunstâncias, porque a gente tem toda a história descrita no Velho Testamento dessa relação que Deus teve com o povo dele, porque quando Ele chamou Abraão, Ele chamou para formar um povo, e era desse povo que Ele poderia trazer a salvação através do filho dele, que viria como descendência de Abraão, para que a gente pudesse declarar para o mundo inteiro que há um só nome no qual a gente pode ser salvo, e esse nome é Jesus. Essa aliança precisava acontecer com um povo só para que a gente soubesse, não foi engano, não foi outro, não foi, essa aliança é a mesma aliança, é a aliança do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é a semente da mulher que veio através de uma linhagem, que é a linhagem do povo de Israel, do povo de Abraão, Isaac e Jacó, que se torna Israel.
É por causa desse compromisso, é por causa dessa aliança, que hoje nós podemos pregar ao mundo inteiro que qualquer pessoa, qualquer raça, etnia, qualquer nação que declare que esse filho de Abraão, esse Jesus, é o Salvador da sua vida, é o Senhor da sua vida, ele está dentro, ele faz parte, ele vai participar da grande bodas, ele vai fazer parte do casamento, porque ele entendeu a aliança de Deus. Agora, eu quero trazer isso para a nossa realidade. Lá em Efésios, ele está falando, sede meus imitadores como filhos amados. Vocês façam como eu faço. Agora, seria muito difícil para nós entender ser como Deus, se a gente tivesse um Deus que não tem sentimento, um Deus que não tem emoção, um Deus que não se relaciona na mesma intensidade que a gente se relaciona. É muito interessante a gente perceber que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos parecidos com Deus. Então, a questão não é que Deus é como a gente, nós somos como Deus. Deus nos fez baseado em quem Ele é. Então, quando a gente passa por coisas na vida, Deus, Ele olha para nós e Ele entende perfeitamente o que a gente está vivendo. Porque Ele sabe o que é o ser humano que Ele criou. Ele sabe quem nós somos. Nós somos filhos dEle. Agora, imitar a Deus parece algo muito difícil. A questão é que quando nós entendemos o que Deus fez por nós, a gente pode receber o poder de Deus para viver essa vida que Ele espera que a gente viva. Porque Ele disse que Ele nos daria poder pelo Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é o poder da santificação, é o poder de nós sermos transformados através do mover do Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos traz entendimento do que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente está sendo capacitado por Deus para viver a vida como Deus, de ser imitador de Deus, de vivermos parecidos com Deus, porque Ele está nos dando a condição para isso. Porque em nós mesmos a gente não vai conseguir. Se a gente for pela natureza humana, a gente não vai conseguir. Por isso que a palavra de Deus é tão clara em dizer, mate a natureza humana, mate a sua carne e encha-se do Espírito. Encha-se da vida abundante que o Espírito de Deus tem para você, para que você viva uma vida plena, para que você viva uma vida cheia de Deus. Aí quando Deus continua em Efésios falando sobre a relação de homem e mulher, está aqui a minha esposa, eu e ela, e cada um no seu relacionamento conjugal, e aqui eu quero dizer que eu não vou poder nessa ministração e nessa palavra me direcionar àqueles que talvez viveram um casamento, mas hoje estão divorciados. Eu sei que isso é uma realidade, eu sei que isso aconteceu na vida de algumas pessoas. Talvez se você vivenciou isso, se você quiser conversar comigo em algum outro momento em particular, eu imagino que cada história é uma história. E cada um pode ser tratado pela ação de Deus na vida de cada um nessa realidade. Mas o que eu quero trazer para você é que isso não faz parte do plano de Deus. Divórcio na Bíblia é muito claro que Deus odeia o divórcio. Então, o que a gente está olhando aqui é sobre uma união de um relacionamento perpétuo. Quando existe um casamento, é um relacionamento até a morte. É um relacionamento até o fim.
A única brecha que existe na palavra de Deus para um novo casamento é quando existe a morte, e aquele que então ficou viúvo ou viúva pode ter uma oportunidade. Mas a gente vê muito claro aqui em Efésios 1:31, que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eu antes não pensei muito sobre isso, mas cada vez que eu reflito mais sobre a relação marido e mulher, eu acho que é uma coisa normal da humanidade. Todo mundo passa até noticiário na televisão falando do amor de uma mãe por um filho. Não passa? Quem já viu, eu lembro de uma manchete de um jornal, que uma mãe nos Estados Unidos abriu a boca de um jacaré para tirar o filho da boca do jacaré. E aí na entrevista, onde que a senhora arrumou força para isso? Eu não sei. Eu sei que eu abri a boca daquele bicho porque ele estava segurando o meu filho. E naquela hora, aquela mulher foi capaz de fazer aquilo, porque o amor de uma mãe por um filho é algo que na humanidade toda, todo mundo vai dizer que é muito forte, que a relação é muito forte. A relação de mãe e filho, de mãe e filha, de pai e filho, de pai e filha, todo mundo que tem filhos vai saber dizer o quanto isso é forte, o quanto você faria qualquer coisa por aquela criança. Agora, se a gente entende a força desse relacionamento, porque daí é carne da nossa carne, né? Da mulher nasceu dela mesma, né? Ela sentiu aquela criança no ventre. Então a conexão é muito forte. Todo mundo entende isso. Agora, o que Deus está falando aqui é que essa relação que naturalmente a gente entende como sendo uma coisa muito intensa e profunda, precisa ser deixada. A gente precisa se desligar, a gente precisa se desconectar, a gente precisa deixar pai e mãe para se unir com o outro. Quer dizer então que eu não posso mais ter esse vínculo tão forte com o meu pai e com a mãe, eu preciso agora criar um vínculo com uma outra pessoa, que vai ser a minha esposa, vai ser o meu marido, onde essa relação tem que ser mais forte, mais vinculada, ou de uma aliança maior, do que a própria relação que eu tenho com os meus filhos. Por quê? Porque os filhos, eu vou ter que abrir mão deles. E é difícil fazer isso, mas essa é a ordem das coisas, é assim que Deus instituiu para que nós possamos viver uma vida abençoada, uma vida de paz. Por quê? Porque é na aliança do casamento, quando o homem deixa pai e mãe, quando a mulher deixa pai e mãe e se une à sua mulher, essa aliança precisa ser como a aliança que Deus fez com a humanidade, precisa ser algo profundo, precisa ser algo intenso. Agora você pode dizer, mas para Deus isso é fácil, Deus é Deus. Deus não tem problema. Você sabe que se você procurar na Bíblia, e a gente tem um texto aqui, em Êxodo 32, se você quiser abrir, eu não sei se eu vou ler tudo, mas eu anotei aqui no papel, Êxodo 32, a gente tem um momento da história de Deus na relação dele com Abraão, com Israel, com o povo dele, em que Deus fica irado, e ele não aguenta o pouco caso do povo amado dele. Ele ama esse povo, ele estava com Moisés, o líder desse povo, na montanha, dando para ele os mandamentos mais importantes, mais fundamentais para uma vida bem-sucedida. E a Moisés estava lá no monte recebendo esses mandamentos, quando o povo de Israel reclama para Arão e diz que esse Deus sumiu. Abraão ficou
com Deus e nos abandonou aqui, agora nós precisamos de um Deus. Nós precisamos de um Deus. E aí o Arão pede para eles entregarem todos os brincos e argolas e tudo que eles tiverem de ouro, colares, anéis. E aí ele queima aquele ouro todo e ele cria um Deus. Ele faz um bezerro de ouro e ele diz: esse é o Deus que tirou vocês do Egito. E aí quando Moisés está lá em cima com Deus, Deus fala assim com Moisés, lá no versículo 7 do capítulo 32 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Depressa tem se desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, perante ele se inclinaram, ofereceram-lhe sacrifícios, disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, eu farei de ti uma grande nação. O que está acontecendo aqui? Deus está pedindo divórcio. Deus está pedindo divórcio, Ele não quer mais o povo, os filhos de Abraão, Ele não quer mais, eu não aguento mais, Ele arrumou uma amante. Não dá, não posso mais continuar, Ele me traiu. Você percebe como Deus sofre igual a gente? Você percebe quando Ele diz para nos imitar, Ele está dizendo: eu sei o que é ter uma pessoa que não te ama. Eu sei o que é você me dizer: ai, a minha esposa é assim, ai, o meu marido é assim, ele não sinto mais nada por ela me ofendeu, ela me traiu. E Deus sabe exatamente o que é isso. Deus sabe exatamente o que é isso. O povo que Ele amou, o povo que Ele escolheu outra. Eles estão com outro Deus. Eles estão adorando outro. Eles estão se relacionando com outro. E o que Deus está dizendo? Então, Moisés, eu estou irado, eu vou acabar com eles, eu começo do zero com você. O que Deus ia fazer se Ele fizesse isso? Ele ia ter um segundo casamento, Ele ia ter um segundo povo, porque não seria mais os filhos de Abraão, seriam agora os filhos de Moisés. Porque aí Ele faria de Moisés uma grande nação. Só que o Moisés, ele pede: Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra de Abraão, Isaque, Jacó ou Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. O que Moisés está falando com Deus aqui? Lembra, Deus, o Senhor fez um contrato, o Senhor jurou por você mesmo. Para Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor tem um compromisso. O que os egípcios vão falar? Como que vai ficar isso? E Deus está dizendo que Ele não aguenta mais. Que deu para Ele. Chega, não aguento. Quantas famílias eu já vi, maridos, esposas, dizendo essa mesma coisa: eu não aguento mais, meu relacionamento já não tem sentido, eu não gosto mais dela, eu não sinto mais nada por ela. Ou está irado como Deus. Gente, sentimento não segura relacionamento, sentimento não sustenta relacionamento. Agora, uma coisa eu te garanto: se você tiver uma aliança, se você tiver um compromisso, se você tiver uma segurança de que você nunca vai deixar esse relacionamento ser destruído, eu te garanto que o amor, o sentimento, a paixão vai existir.
porque ela é fruto. Você já viu como a televisão faz? A televisão faz assim, eles botam lá um filme ou uma novela, e eles botam um relacionamento de um casal, e o relacionamento daquele casal é horrível. Tudo dá errado, tudo não presta, eles estão brigados mesmo. Só que daí, aquele homem encontra uma mulher que é maravilhosa. Uma mulher que começa a fazer bater o coração dele mais forte, ela está muito mais atraente, muito mais... E aí ele começa a sentir algo por aquela outra mulher. Então você percebe como esse sentir algo por outro pode ser muito fácil, muito instável e pode acontecer sem muita intencionalidade, ele pode acontecer. E agora você vai deixar que esse tipo de sentimento destrua aquilo que é uma relação de compromisso, de aliança. Eu queria dizer para vocês, se cuide com esse tipo de sentimento, porque ele vai te enganar, ele vai te levar por caminhos tortuosos. Então, o que Deus está nos chamando a fazer é ser como Ele, porque Ele falou com Moisés, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas aí Moisés intercedendo, e não acho que foi só a oração de Moisés, Deus é Deus, e o caráter dele é que ele não quebraria a sua aliança, por isso ele não quebrou, e diz aqui que ele mudou de ideia, ele se arrependeu de fazer aquilo. Ele se arrependeu de quebrar essa aliança. Ele não fez. Ele não mudou, ele não destruiu o povo. Houve sim correção, houve sim aqueles que morreram. Assim como muitas vezes no relacionamento nosso, marido e mulher, vai ter que haver correção, vai ter que ter perda, vai ter que ter conserto. Mas mais do que tudo vai ter que ter amor, vai ter que ter aliança, vai ter que ter compromisso. É muito importante os jovens, aqueles que ainda não decidiram para esse compromisso, quando fizerem, façam com bastante cuidado. Não façam levianamente, não façam movidos por uma paixão, mas busquem a Deus, entendam que essa aliança é uma aliança profunda, é algo que pode durar a vida inteira. Eu lembro com a minha esposa, nós fizemos um aconselhamento antes do nosso casamento. E o pastor era o pai do Júnior, do Rafael, o pastor Alceu, quem nos aconselhou. E a gente estava lá no gabinete dele, na igreja, e ele pegou aquele livro sobre Casados para Sempre, fala a primeira lição sobre aliança. E eu lembro que ele perguntou para Damares e para mim, vocês têm certeza? Perguntou, Damares, você tem certeza que o Marcelo é para ser o homem da sua vida? Se Deus te deu uma palavra sobre isso? E a Damares confirmou, ela tinha uma palavra, Deus tinha falado com ela, Deus tinha algo que Deus tinha dado para ela. Mas quando o pastor fez para mim essa pergunta, eu não tinha uma palavra dessas que a gente entende quando a gente ora e daí a gente marca. Não, Deus me falou que a Damares é a mulher da minha vida, de um jeito assim muito claro. Eu confesso para vocês que naquela hora eu não tinha, e eu hoje posso dizer para vocês, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. É exatamente essa palavra que está aqui em Efésios 1:31. Porque a partir do momento que eu fiz o compromisso com ela, que eu fiz a aliança com ela, ainda que antes eu pudesse não ter tido uma palavra específica de Deus para a minha vida, agora eu tenho uma palavra. A palavra diz assim, que eu vou deixar pai e mãe, vou me unir à minha mulher. E os dois vão ser uma só carne. Então, a partir disso, eu tenho uma palavra. E é a palavra que todo filho de Deus tem. A partir do momento que a gente casa, por isso que a gente precisa
ter convicção quando a gente casar. Eu tinha convicção, mas talvez eu não tinha aquela palavra específica, mas agora eu tenho. E quando a gente também, eu e Damares, a gente não viveu todos os dias da nossa vida em completa paz e harmonia. Já teve dia que ela falou que não aguentava mais. Já teve dia que eu saí, bati a porta e saí para fora. Já teve conflito. E às vezes tem ainda. Não na mesma intensidade, né? Graças a Deus, hoje já estamos bem mais resolvidos. Mas a gente pode dizer, a gente passou o que Deus passou com o furor. Ainda, graças a Deus, os nossos conflitos nunca foram por causa de uma outra pessoa. No caso de Deus, foi por causa de outra pessoa, né? E é bem mais difícil. Por isso que eu digo, mesmo que tenha outra pessoa, a aliança precisa ser mais forte. A aliança precisa ser o que nos permanece firme. É muito importante que a gente entenda isso. Eu lembro de um aconselhamento que eu fiz com um casal, e os dois já tinham decidido para o divórcio. A liderança deles já tinha até anunciado no grupo da liderança que eles estavam decididos que o divórcio estava para acontecer. Aí eu disse assim, não pode ser, não pode ser. Aí eu encontrei o rapaz naquele mesmo dia, quando ele estava decidido a sair de casa, e aí nós conversamos por 3 horas. Por 3 horas a gente ficou falando de por que ele queria largar da mulher dele. E tudo que ele me dizia sobre sentimentos, sobre ser infeliz, sobre coisas que era feio mesmo. Nós acompanhamos esse casal por mais de 2 semanas, foi exatamente nesse período de festa, de Natal, de Ano Novo, há uns 2, 3 anos atrás, mas eu lembro que eu falava com ele assim, você entende o que Deus deixou na palavra? Ele falou, não, mas eu não tenho vida mais, eu estou morrendo. Aí eu falei para ele, então, Jesus falou assim, que a gente tem que amar a esposa como ele amou a igreja, ele deu a sua vida por ela. Ele deu a sua vida por ela, então ele morreu por ela. Você está morrendo, então morra, eu falei para ele, morra, porque é isso que Jesus pediu que você faça. Você precisa morrer, morra e volte para ela. Seja o homem que Deus quer que você seja. Para com isso e volta para ela, paga o preço, reconquista ela. Eu não imaginei que aquele dia seria o retorno, mas foi. Ele, em vez de ir embora para a casa da mãe dele, ele foi dormir na casa dele. E aquelas 2, 3 semanas que ele todo dia dormia na casa da esposa dele, era conflito, a gente aconselhava eles, eles brigavam na nossa frente, eles discutiam na nossa frente. Foi intenso. Mas a aliança precisa perdurar, a aliança precisa permanecer. Eu peço a Deus que esse casal fique para sempre um com o outro. Mas se você me perguntar humanamente falando, as histórias que eles nos contavam, eu imagino que muitos que lideram, às vezes, pessoas assim, iam dizer, não, realmente está demais, não tem jeito mesmo. Eu talvez possa estar sendo radical demais, mas eu estou entendendo a palavra de Deus, ela está dizendo assim, você será uma só carne, e esse relacionamento é para ser duradouro, esse relacionamento é para ser um compromisso, esse relacionamento é para ser como eu sou com vocês. Eu não abro mão, eu amo cada povo da face da terra, e eu anseio pelas bodas do Cordeiro, eu anseio pelo dia da festa.
Deus é assim, Ele pede que a gente seja como Ele pede que nós tenhamos a mesma aliança que Ele tem conosco, Ele nos escolheu. Se Deus não tivesse permanecido com Israel, como seríamos hoje? Onde estaria a nossa salvação? Mas porque existe uma aliança que começou em Abraão e perdurou até hoje. Essa aliança é as boas novas. Lá em Gálatas 3 fala assim, que quem são os filhos de Abraão? Os filhos de Abraão são os da fé. Porque Deus planejou a salvação dos gentios muito antes. Os povos da terra, as nações da terra, estão no plano de Deus desde Abraão. A gente não foi incluído nas bodas do Cordeiro como os que sobraram, porque nós não somos Israel, porque nós somos gentios, não. A noiva não está pronta porque tem muito povo na terra que ainda não foi salvo. Tem muita nação na terra que ainda não está fazendo parte das bodas, então a boda não vai acontecer enquanto não tiver todos os povos que formam a noiva de Cristo. Então, a aliança de Deus não muda, é imutável, diz lá em Hebreus 6. Por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, promessa e juramento, nós temos a segurança de que a humanidade vai estar livre do pecado, e os povos da terra vão estar nas bodas do Cordeiro, e o nosso grande casamento vai acontecer com o Deus poderoso, com Jesus, o noivo. E a eternidade vai ser uma vida de bênção, de amor e de graça. Agora, enquanto humanos, enquanto aqui vivendo nessa terra, a gente tem que entender isso para a nossa vida conjugal, a gente tem que entender isso, de que eu preciso ter essa aliança com a minha minha esposa precisa ter comigo, porque isso decreta bênção sobre gerações e gerações, porque quando isso não acontece, a gente só vê maldição, a gente só vê crianças feridas, a gente só vê crianças sofrendo, a gente só vê crianças se perdendo. Porque a estrutura que estabelece segurança, confiança, estabilidade para crianças é um casamento sólido de um homem e uma mulher. De um ensino de amor, de graça, de entendimento. Deus quer a igreja dele alinhada com a aliança dele. Ele quer uma igreja forte, uma igreja onde as famílias são fortes, onde os relacionamentos são fortes, onde a gente tem aliança e a gente tem compromisso, porque Ele é Deus de aliança. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Sabemos, Deus, que o Teu amor por nós é um amor para sempre. O Senhor nos ama com amor intenso, o Senhor nos ama, o Senhor deu seu Filho, Deus, para essa aliança se perpetuar, para a gente poder dizer que nós estamos salvos. Deus, o Senhor nos deu um exemplo, o Senhor quer que nós sejamos imitadores, como família, como marido e mulher, o Senhor quer que a aliança seja forte. O Senhor quer que a gente dê nossos filhos também para casamentos fortes, para casamentos sólidos, para casamentos que se perpetuam em bênção sobre 1000 gerações. Deus, que o Senhor faça na Tua igreja essa obra, que nós sejamos uma igreja de aliança, que nós sejamos famílias de aliança, que nós sejamos firmados na Tua aliança. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor, mesmo na Tua ira, não abandonou o Teu povo amado. O Senhor não se divorciou, o Senhor permaneceu firme na Tua aliança. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se lembra sempre da Tua aliança. E nós estamos seguros nisso, estamos firmados nisso. Te agradecemos, Deus, te louvamos e te bendizemos.
em nome de Jesus. Amém.